Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos iniciar nossa aula de número 6. Hoje, dia 23/3/2023. E nós vamos continuar falando sobre o Excel. Vamos continuar aprendendo aqui sobre algumas ferramentas do Excel. Nós passamos algumas opções aí na nossa aula de ontem. E hoje nós vamos passar mais opções, né? Algumas ferramentas importantíssimas. Eu estou com essa planilha aqui aberta. Aqui nessa planilha eu tenho várias informações, né? Várias informações até importantes. Ontem eu falei para vocês que hoje a gente ia falar de filtro. A gente vai colocar um filtro nessa planilha para a gente conseguir encontrar de forma mais fácil os dados que nós estamos precisando. Essa planilha é muito grande, né? Ela é muito grande mesmo, como vocês podem ver. Está sendo usado aqui 1991 linhas. Então, se você quiser encontrar alguns nomes aqui de pessoas ou selecionar alguns bairros, né, da cidade, vai ser muito difícil para você. Muito difícil mesmo. Mas existe uma forma fácil de fazer isso e eu vou ensinar para vocês. Como que a gente faz? Vamos selecionar no canto superior esquerdo. Vamos selecionar então toda a nossa página aqui do Excel. E a gente vai aqui nessa caixa de ferramenta, aonde está classificar e filtrar. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um filtro. Beleza. Agora nós já temos um filtro nessa planilha. Pode observar que na parte superior aqui aparecem algumas setinhas, né? Aqui nós temos a primeira aqui, temos uma outra aqui, né? Em cada uma vai ter uma. Então nós vamos fazer o que? Vamos colocar um filtro. Por exemplo, aqui tem vários bairros da cidade, né? Vários bairros. E aqui nós temos, ó, acampamento, acampamento Leonir, acampamento Padre Júlio, acampamento Padre Júlio. E aí por aí vai, né? Aí nós temos avenidas, né, tal. Aí eu quero colocar um determinado bairro aqui da cidade, né? Vamos encontrar por bairro primeiro. Boa tarde, Luzia, seja bem-vinda. Digamos que nós queremos encontrar por bairro, né? Imagine que se fosse cidades. Eu tenho aqui várias pessoas de várias cidades diferentes, né? Só um exemplo. E eu quero pegar todas as pessoas da cidade, de uma determinada cidade, cidade Caçu, só um exemplo. Então eu vou colocar o filtro, né, para me dar só as pessoas da cidade de Caçu. Depois a gente vai ter, eu preparei uma outra planilha aqui. Ai, me desculpa, pessoal, me perdoa. Veio a vontade que eu não consegui segurar, foi muito forte. Me desculpa aí. Bom, nós estamos aqui, então nós colocamos o filtro, né? Vamos filtrar por bairros, né? Aqui está selecionando tudo. Eu vou escolher aqui uma rua, um bairro aqui. Aqui nós temos várias ruas, né? Vamos escolher as Avenida José Azevedo. Então nós vamos filtrar todas as pessoas que moram nessa avenida. Bom, só tem uma pessoa. Selecionar tudo, tirar, desflegar. Vamos aqui todas as pessoas desse assentamento. Então eu quero saber, né, quais são as pessoas aqui desse assentamento. Bom, temos só uma pessoa, ou ele conseguiu encontrar só uma. Bom, vamos aqui para zona rural. Está flegado, né, tudo. Se eu deixar desflegado, vai desaparecer aqui. Cancelar. Aqui tem as pessoas.
Boa tarde, Cíntia. Seja bem-vinda. Eu já deixei essa outra planilha aqui também para fazer. Vou mostrar aqui nessa planilha que está mais fácil. Bom, vou colocar o filtro nela. Então, eu seleciono ali, vou jogar um filtro aqui. Podem observar que eu já tenho o filtro. Eu quero selecionar, aqui tem várias cidades. Eu fiz isso aqui propositalmente para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então aqui no filtro que a gente colocou, aqui aparece ó, Cidade Caçu, Goiânia, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena, São Simão e uma pasta aqui vazia porque eu selecionei tudo aqui. Se fosse só a planilha não apareceria aqui embaixo, mas tudo bem. Eu vou desflegar ou selecionar tudo. Digamos que eu quero só as pessoas de Quirinópolis. Então eu quero saber quais são as pessoas de Quirinópolis que estão no meu edital. Beleza, eu vou flegar Quirinópolis, ok. E pronto, vai aparecer só as pessoas de Quirinópolis. E mesmo que esses nomes estivessem todos embaralhados em uma planilha com 5.000 linhas, apareceria todas as pessoas da cidade de Quirinópolis, certo? E os dados, né? Consequentemente, os dados dessa pessoa. Aí digamos que eu quero de Quirinópolis e Goiânia, então vou colocar Quirinópolis e Goiânia, vai aparecer Quirinópolis e Goiânia. Digamos que eu quero aí é Santa Helena, então vou selecionar Santa Helena, então nós vamos encontrar as pessoas de Santa Helena. Geralmente a gente usa filtro em planilhas muito grandes, com muitos dados, e vocês querem encontrar alguns dados específicos, então vocês vão utilizar o filtro. Isso vai ajudar muito vocês na hora de vocês encontrar nem essas informações. Quer que apareça todas as informações? Só flegar tudo e aí vai aparecer todas as informações aqui para vocês. Alguma dúvida sobre o filtro? Não? Tranquilo? Se você quiser encontrar o nome de uma pessoa também rapidamente no Excel, Ctrl L, vai abrir essa caixa de ferramenta. Toda vez que você apertar a tecla Ctrl, em seguida você aperta L. Então, Ctrl, segura, aperta L. Aparece essa caixa de ferramenta. Aí, digamos que eu quero encontrar aqui o nome da Lara. Então, eu vou escrever Lara, localizar, né? Aí, ele vai me dar... Pode observar que já apareceu aqui ó, em cima do nome Lara. Ele até aparece aqui em cima. Então, pode ser uma planilha com 10.000 nomes. Aí você quer encontrar, você vai digitar o nome da pessoa aqui, você vai conseguir encontrar o nome dessa pessoa, certo? É uma forma também de encontrar um nome rápido, né, se você quiser encontrar. Por exemplo, Karine. Vamos localizar aqui, Karine. Bom, ele já localizou para mim, ó. Pode observar que já está aqui em cima do nome Karine. Está aparecendo aqui. Então é muito bom, né? Quer procurar um nome de alguém numa planilha ou um dado, de repente um endereço, alguma coisa, a planilha é muito grande, você para não ficar rolando a planilha para baixo, para cima, para baixo, para cima e procura daqui, procura dali, não encontra, Ctrl L, aparece essa caixa de ferramenta, aí é só você digitar, né, o nome da pessoa ou a informação que você precisa e ele vai localizar para você. Se tivesse mais de uma Karine, no caso aqui, apareceria outras, né? É só clicar aqui novamente. Aí ele vai pulando para o que mais se aproxima de Karine, né? No caso aqui nós temos Cláudia e assim sucessivamente. E se tivesse nomes iguais, ele procuraria, né? E em seguida ele procuraria o outro nome. Aí ele te dando. Se tiver 10 nomes, ele vai encontrar os 10 nomes dentro da planilha. Isso é muito bom também, uma forma de você localizar rápido a informação. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então nós aqui também, né, nós colocamos um filtro aqui.
Aqui tem muitas informações, é interessante isso, né? Porque a gente procura, se tiver mais de uma informação, eu vou aqui para o bairro. Deixa bairro. Ele não está me dando a opção aqui. Deixa eu tirar o filtro do lado de cá. E geralmente, tá vendo que não estava aparecendo os bairros? É exatamente porque eu tinha filtrado ali o endereço. Então ele estava filtrando o endereço. Sempre que você quiser filtrar, por exemplo, está filtrando endereço, tira o filtro do endereço, aí você vai filtrar bairro. Não estava aparecendo o bairro, por quê? Já estava filtrando o endereço de uma pessoa, então estava aparecendo unicamente zona rural aqui. Agora sim, digamos que aqui eu quero procurar todas as pessoas que moram no bairro Isaura. Ok, então já apareceu aqui todas as pessoas que moram no bairro Isaura, certo? Ah, eu quero encontrar todas as pessoas que moram no bairro Arantes. Pronto, está aqui todas as pessoas que moram no Arantes. São muita gente, né? Olha só, muitas pessoas. E pode observar que essas pessoas não estão na ordem lá na planilha, tá, gente? Não precisa, não necessita estar na ordem. Pode olhar que nós temos aqui o número 1038, 1053, 1078, 1085, 1029, né? Aqui nós temos o número 1056, 1057, 1083, 1093, não está na ordem, na verdade. Mas ele busca todas as pessoas que moram no Arantes, né? Pode observar que nessa coluna onde nós colocamos o filtro está Arantes de cima a baixo, né? Então é importante, o filtro ele ajuda muito. Vamos flegar aqui todos. Pode observar que agora apareceu ó, vários bairros diferentes. Ó. Então o filtro ele é muito bom para você encontrar essas informações, principalmente quando a gente faz, por exemplo, nós fazemos o edital. Quando vocês fazem a inscrição de vocês, nada mais é que preencher um formulário. Vocês preenchem um formulário com os dados de vocês. E quando vocês preenchem o formulário que vocês concluem a inscrição de vocês, nós recebemos essa inscrição. Quando nós recebemos ela, nós criamos uma planilha e lá tem o nome de todas as pessoas, com endereço, com cidade, cursos de forma diferente. Imagine que se nós temos aqui 30 pessoas no meio de 3.000 pessoas que querem fazer o curso de auxiliar administrativo. Como que a gente vai separar essas 30 pessoas dessas 3.000 pessoas? Capaz que eu passaria o dia inteiro procurando essas pessoas no meio da planilha. Mas aí a gente coloca o quê? Um filtro. E aí na coluna onde está o nome do curso, a gente vai flegar auxiliar administrativo. Então vai aparecer todas as pessoas que fizeram inscrição para o curso de auxiliar administrativo. Aí eu vou conseguir selecionar aquelas pessoas e encaminhar elas para o curso de auxiliar administrativo. Vou selecionar as pessoas que fizeram inscrição para outros cursos, né, como manicure e pedicure. Então vou selecionar essas pessoas, né, através do filtro que eu vou colocar nessa planilha. Imagine que eu tenho lá 4.000 inscrições. Então, assim, se a gente não colocar o filtro, a gente não consegue tirar essas informações. A gente vai ficar o dia inteiro, né, procurando informação. Então, o filtro ele é exatamente para isso, para nos ajudar a encontrar aquelas informações que a gente quer encontrar de forma mais rápida. Certo, pessoal? Por exemplo, aqui nós temos, ó, Isaura Rodrigues, bairro José Rodrigues. E eu quero encontrar as pessoas do bairro José Rodrigues. Então, tá aqui, são duas pessoas do bairro José Rodrigues. Eu quero encontrar as pessoas do bairro Ouro Branco. Tá aqui, só temos uma pessoa no bairro Ouro Branco.
eu quero encontrar, imagine que fosse os cursos, né? As pessoas que fizeram inscrição nos cursos de auxiliar administrativo. Então eu vou lá, auxiliar administrativo, flego, e aí eu encontro as pessoas. Né? Bairro Arantes, tem muitas pessoas do bairro Arantes aqui. Então tá aqui todas elas. Isso ajuda muito a nossa vida. Por isso que eu falo que o Excel ele é uma mãe, né? Porque ele nos dá umas opções tão boas de encontrar informação que... Boa tarde, Elizabeth, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Entenderam, pessoal? Entenderam, professor? Entenderam, pessoal? A questão do filtro? Podemos passar para frente? Ai, vamos lá. Aqui é a parte de inserir. Bom, nós temos aqui tabela dinâmica, tabela. Imagens, tem como colocar imagens aqui no Excel também. Semelhante ao Word, né? Nós colocamos imagens aqui também. Se eu quisesse selecionar uma imagem desse dispositivo, vamos lá. Digamos que eu tenho uma imagem aqui, uma imagem muito bonita. Vou colocar a imagem aqui. A imagem apareceu aqui. Vou fechar um pouco essa imagem. Digamos que eu quero colocar essa imagem aqui do lado de cima, né, da minha planilha. Então eu vou inserir mais linhas, porque aqui, como vocês podem ver, não tem. Então eu vou inserir linhas nessa planilha. Pronto, eu inseri uma linha ali. Vou abrir um pouco o espaço aqui nessa linha de cima. Vou mesclar, centralizar. Vou pegar a minha logomarca e vou colocá-la ali dentro. Eu posso colocar centralizado. Quando eu fizer a impressão, né, já vai aparecer aqui a logomarca aqui em cima. Posso colocar ela ali no cantinho também, não tem problema. Aí você vai fazer conforme você for orientado para fazer. Né? Então é interessante, eu posso colocar imagens aqui também. Semelhante lá ao Word. Boa tarde, Mayara. Seja Boa bem-vinda. tarde, professor. Então nós fomos aqui na parte de inserir, a gente consegue colocar imagens aqui. Deixa eu ver o que é importante aqui. Tem a questão dos gráficos, né? Eu vou pegar uma outra planilha aqui para mostrar os gráficos para vocês. Deixa eu ver aqui. Orçamento pessoal. Deixa eu ver se essa planilha aqui vai ter alguns dados que dá para a gente fazer o gráfico. Eu já vou apresentar eles para vocês também. A gente falou um pouco sobre o gráfico naquele dia, mas vamos falar um pouco novamente. Essa aqui é uma planilha de orçamento mensal, não é essa que eu quero. Essa aqui tem muitos dados espalhados. Quero uma outra planilha aqui. Eu vou abrir ela aqui para a gente poder passar as informações do gráfico. Cadê você? Eu abri três planilhas e não abri essa que a gente precisava abrir. Essa aqui. Aqui nós temos alguns dados. E aqui dá para a gente montar o nosso mapa. Essa aqui até eu tinha passado para vocês. É uma planilha de gastos, né, de despesas mensais que vocês podem estar utilizando. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar passando essa planilha para vocês, né? Eu sempre passo ela para os meus alunos.
onde vocês podem estar utilizando essa planilha aí no dia a dia, né, para vocês conseguirem fazer um controle das despesas de vocês. Então nós temos aqui, por exemplo, você ganha R$ 4.000 por mês. Eu vou lançar os dados, depois a gente faz o gráfico, porque todo gráfico precisa de quê? Dados. Não tem como a gente fazer o gráfico sem a gente ter dados. Eu vou lançar alguns dados aqui, né, e a gente já vai para o gráfico. Energia, contador, são dados, né, que não são reais, são fictícios, só para a gente poder fazer aqui o nosso gráfico. Bom, tá bom de despesa, né, que senão a gente... Não tá bom não, ainda vou colocar aqui combustível e gás. Bom, nós ganhamos 4.000, tivemos aqui total de 2.978 de despesa e sobramos com R$ 1.022. Aí nós vamos aqui para o mês de fevereiro. Digamos que o salário aqui é o mesmo, então eu vou jogar ele para todos os meses. Digamos que aqui em novembro a gente recebe o 13º salário, então isso aqui vai para 6.500. E aqui 6.500. O aluguel basicamente vai ser a mesma coisa, não vai mudar. A conta de energia sempre varia, né? Eu estou variando aqui um pouco os valores para não ficar, o gráfico não ficar certinho, para ele poder dar umas avarias, né? Para a gente poder entender melhor o gráfico. Os lançamentos é fácil, né? A gente vai jogando aqui na planilha os lançamentos. Você pode ir digitando aqui e apertando a tecla Tab, ele já vai passando para frente. E aí você só vai digitando. Contador geralmente é o mesmo valor, ele não muda, né? Paga o ano todo. A alimentação vai variar um pouco. 235, 200, 157, 180, 145, 168, 180, 147, 128. Lembrando que são dados fictícios, né? Só para a gente poder montar o nosso gráfico, para a gente ver como que ficou a situação durante o ano. Conta de água, 123, 125, 127, 129, 135, 148, 150, 157, 156, 125, 150, 145. Cartão de crédito.
125, 126. Isso aqui é muito importante, né? Vocês fazerem, praticarem, porque na empresa vocês terão que fazer. Muitas vezes vocês terão que fazer controle, né, dessas despesas, principalmente quem tem um negócio. É de suma importância você fazer esses lançamentos. O gás de cozinha aqui, digamos que ele não teve alteração relevante, então nós vamos jogar o mesmo valor. Então nós temos aqui, né, o nosso controle de gastos, né, que a gente fez durante todo o ano, né, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Beleza, agora eu vou criar o que? O gráfico para essas informações, né? Então, eu quero criar um gráfico para estas informações. Bom, aqui nós vamos criar um gráfico para meses e também para as despesas. Esse tipo de gráfico aqui, ó, costuma ser muito bom para isso. Esse gráfico com linhas. Ele vai ficar muito tumultuado. Mês de fevereiro, mês de maio. Vamos experimentar esse aqui, vamos ver como que ele fica. Só lembrando que você pode mudar o layout do gráfico, tá? Você vai observar se ficou bom e você pode mudar o layout dele, se você quiser. Aqui nós temos alguns modelos, né? Que pode ser mudado aqui. Eu não gostei desse modelo aqui, eu vou colocar um outro tipo de gráfico aqui. Só observando para vocês verem que vocês podem fazer algumas mudanças, viu? Na questão dos gráficos. Você utilizou um tipo de gráfico, não ficou bom, né? Você pode fazer uma mudança. Você pode inserir um outro tipo de gráfico, certo? Às vezes já existe um modelo padrão, mas às vezes não existe um modelo padrão. Boa tarde, Heloísa, seja bem-vinda. Boa tarde. Então vamos aqui procurar um outro modelo de gráfico. Vamos procurar um gráfico recomendado aqui. Bom, aqui eu tenho... Tem alguns modelos aqui, não estou gostando muito deles não. Vamos colocar esse aqui. Vamos ver como que ele fica. O gráfico, só lembrando, ele precisa ser um gráfico assim que as pessoas entendam, né? Compreendam o que você está passando ali. Bom, então nós temos aqui esse tipo de gráfico. Pode observar que aqui ele colocou o valor em real. O valor no caso do salário, né? Ele jogou um valor máximo aqui de R$6.000. E aí ele veio jogando, né, as despesas aqui na vertical. E aí ele vai mostrando, por exemplo, os meses em cores. O mês de janeiro está na cor azul. E aí ele mostra, né, o crescimento ou o avanço dessas despesas. Se aumentou, se diminuiu. E aí nós temos a cada mês, né? Só que aqui, como são muitas informações, ele joga muita informação no gráfico. Se a gente tivesse pouca informação, ficaria até mais compreensível esse gráfico. Mas como são muitas informações, o gráfico acaba não ficando muito compreensível. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco essas informações. Eu vou excluir essa coluna aqui
e vou deixar aqui só as despesas, para ver se a gente consegue mostrar um gráfico mais bonitinho para vocês, mais compreensível. Eu vou excluir essa coluna aqui. Exibir formatar, excluir minha cédula. Vou deixar os meses. Eu acho que aqui agora fica um pouco mais compreensível. Esse aqui ficou bom. Ficou muito bom esse aqui agora. Que agora ele vai me dar as informações. Valor de entradas, né? Qual foi o meu maior valor, né, aqui na tabela? Foi R$ 6.500, né? Foi o nosso maior valor, tá aqui, ó. R$ 6.500. Então, aqui pode observar que aqui na nossa lateral esquerda está até R$ 7.000. Então ele criou um gráfico para mim, me dando um valor de entrada de até 7.000, porque o meu valor maior, né, foi 6.500. Tá aqui os valores de entrada, né, que aparece aqui as duas torres mais altas são os valores de entrada, no caso que foram os maiores valores, 6.500, que foi no mês de novembro e dezembro, exatamente por conta do 13º. Nós temos aqui os meses, né, que está aqui bem destacado, mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aqui outras classificações interessantes, né, que ele foi me dando. Primeiro, valor de entrada. Segundo, os meses, né? E aí aqui embaixo pode observar que tem os nomes aqui, série, série. Ou seja, aqui no caso são as despesas. Para cada despesa, aqui no caso, ele me deu uma cor, né, para cada linha dessa daqui. Então, para cada linha tem uma cor. Aí eu posso editar, né, eu posso colocar, se eu quiser, né, aqui na série, por exemplo, que é a primeira, eu posso editar e colocar o nome da despesa, se eu quiser, né? Então tem como fazer isso. Mas aí ficou um gráfico um pouco melhorzinho. Geralmente a gente constrói gráfico com 2 ou 3 informações. Rótulos. Aqui ele me dá alguns elementos para eu poder mexer, né? Se eu quiser inserir mais alguma coisa. Alguns dados, né? Tá aqui os dados da tabela. Barra de eixo. Só que quanto mais informação eu vou colocando, aqui tá as séries, né? Série 1, série 2, série 22, tarará, vou cancelar. Eixos de títulos, rótulos de dados. Só que aí quanto mais informação eu coloco, mais fica de ruim compreensão. Aí ele vai me dando os dados, mas vai ficando de uma compreensão um pouco mais ruim. E aqui a série, como vocês podem ver, são as despesas que eu tive. Eu poderia editar, né, e colocar o nome de cada despesa também. Mas não é o caso, né? Nós não vamos fazer isso. Eu vou deletar esse mapa, esse gráfico daqui. Alguma dúvida sobre gráfico, gente, que vocês queiram tirar? A hora é agora. Então nós temos vários modelos aqui, né, de gráficos que a gente pode estar inserindo.
Ok, por enquanto tranquilo, então. Beleza, Heloísa. Então vamos aqui dar seguimento. Layout. Aqui em Layout nós temos a margem, né, que a gente pode estar aí fazendo. Semelhante à do Word, não muda muita coisa. Bem semelhante. Tem como você colocar aqui a margem, né, então é bem tranquilo. Aqui a orientação da página. Se você quiser em retrato ou paisagem, no caso aqui eu vou colocar ela em retrato, por conta da forma que está a planilha, né? A planilha está meio esticada, meio comprida, então eu coloco aqui na forma de retrato, ou na forma de paisagem, melhor dizendo. Vamos aqui para as próximas ferramentas. Tem área de impressão, quebra de página, plano de fundo, imprimir, nada disso, avançar, recuar, painel, alinhar, tá tudo tranquilo. Só um minutinho, porque o meu Excel tá me dizendo que ele tá um pouco cansado e ele precisa descansar um pouquinho, né, para ele poder continuar trabalhando. Vamos esperar a paciência dele e a gente já vai dar continuidade aqui na nossa aula. Só um minuto. Aí, maravilha. Aqui nós temos algumas fórmulas, né? Inserir função, autossoma, né? Essa fórmula eu até falei dela para vocês. Inclusive até nós temos ela lá na página aqui inicial, nós temos ela aqui, ó, na nossa caixa de diálogo. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma autossoma aqui no final dessa página para ver quanto eu gastei de aluguel aqui durante esse ano, era só apertar aqui no autossoma e dar um enter aqui, né? Ele já faz para mim, ó. Se eu quiser somar toda essa linha aqui, eu venho aqui e aperto no autossoma, né? Já dou um enter aqui, ele já vai somar para mim. Então, se eu quiser descer essa fórmula para todas aqui, é só puxar também, que esse negócio vai embora. Eu vou puxar até embaixo aqui, já vou somar tudo, né? Vou jogar um autossoma aqui em cima também. Autossoma. O Excel é mãe, gente. Eu falei isso para vocês aqui anteriormente, né? Vou puxar isso aqui para baixo aqui. Então eu tenho os valores aqui, no caso o valor do ano, né? Então entrou 46.500 no ano de salários. Nós temos algumas despesas e no final sobrou 19.169 no ano. Então, tirando todas as despesas, esse relatório é só um relatório, né, para a gente só entender como que faz aqui a fórmula do autossoma. Né? Então é isso, exatamente isso. Aqui eu tenho médio. Eu posso jogar uma média também para saber como que ficou, né, durante o ano aqui. Máximo, mínimo. Isso aqui a gente usa esse máximo e mínimo aqui, é muito utilizado para fechar, né? Fazer o diário. A gente usa para fazer o diário dos alunos. A gente pode colocar uma máxima aprovada e uma mínima reprovada. É muito interessante também. Bom, aqui nós temos algumas opções, né, algumas funções. Não vou entrar em todas elas, né, eu vou passar para vocês o que a gente usa mais no nosso dia a dia, que é o básico. Né, no caso nós estamos falando aqui mesmo do mais básico, por enquanto. Né, depois, se vocês quiserem fazer o curso mais avançado, também a gente tem esse curso à disposição, mas aí eu já indicaria que vocês fizessem ele presencial, exatamente porque aí a gente, tendo o computador, tem mais facilidade de estar passando, né, algumas informações importantes para que vocês possam de fato aprender.
Nós temos aqui essas ferramentas também. Algumas ferramentas aqui elas se repetem, né? Elas estão todas ali na página inicial. Eu praticamente pouco uso, né? Eu pouco saio aqui da página inicial, principalmente para fazer o básico. Mas eu passando aqui só mesmo algumas informações. Proteger planilha, né? Tem como você colocar uma proteção nessa planilha também. Só vir aqui em proteger planilha. Aí você vai selecionar o que você quer, né? Se você quer proteger 100% da planilha ou se você quer proteger só as fórmulas. Então tem como fazer isso. No caso dessa planilha, tá protegido, né? Ela não está protegida 100%. Como vocês podem ver, tem dois flegados, né? Selecionar células bloqueadas, selecionar células desbloqueadas. Então, ela não está 100% bloqueada. Não vou colocar bloqueio aqui, vou cancelar. Mas você pode colocar um bloqueio e uma senha, exatamente para as pessoas que não têm um aprendizado, digamos assim, não é uma pessoa, um profissional que é acostumado a mexer, pode ser que ele apague os dados, né? Imagine que ele vai fazer os lançamentos lá e apaga os dados da planilha. Depois você vai ter que refazer a planilha novamente. Bom, então vamos aqui para a nossa página inicial. Aqui no Excel também tem como você utilizar na sua calculadora. Também é muito fácil. Você pode digitar, por exemplo, é igual aqui 250 mais 10 mais 30, sei lá, alguma coisa assim. Ele vai somar para você, né? Já vai te dar o resultado aqui, 281. É interessante. Geralmente quando eu quero somar valores, eu já vou colocando esses valores aqui, vou lançando eles aqui e depois eu jogo esse valor aqui. Geralmente eu jogo tudo aqui, coloco como contábil e aí eu coloco um autossoma aqui embaixo, né? Puxa essa seleção aqui até onde eu quero e tchau, obrigado, já está pronta a conta. Então é muito fácil, né? É uma mãe, ajuda a gente demais, ele faz esse autossoma. Se você quiser diminuir, ele diminui também, né? Digamos que eu tenho aqui esse valor, né, de 329.204 e eu quero tirar o valor aqui, no caso esse valor aqui desse valor aqui de cima. Bom, então eu vou colocar aqui igual, né, esse valor menos, eu dou um clique aqui nesse valor, aí já vai me dar o valor aqui, né? Então aqui eu inseri uma fórmula N17 menos L28. Então eu poderia ter digitado N17 menos L28, mas eu poderia simplesmente dar um clique, né? Ele também faz isso com apenas um clique. Eu não preciso exatamente ir lá e colocar, né? Pode ser que eu possa fazer isso numa planilha muito grande, mas eu também posso fazer de uma forma mais fácil. Aí eu quero tirar os números, alguns números desse número aqui. Então eu vou colocar igual aqui, digamos que esse número ele já vai me dar ali menos esse número, menos esse número, menos esse número, menos esse número e menos esse número. E aí eu vou dar um enter aqui e ele vai me dar, deixa eu ver, encontramos o erro na forma, é porque eu coloquei número demais aqui, eu teria que colocar entre parênteses. Deixa eu ver aqui. Pronto, é porque tinha um menos na frente. Aí ele faz também, tá vendo? Aí se você colocar, tá tudo aqui, ó. N17 menos L28 menos K28 menos J28 menos I28 menos H28. Pode observar que ele está pegando as colunas, ó. Coluna L, tá aqui, ó. A coluna L.
coluna L, né? Ele está pegando ela aqui, está pegando a coluna I, tá a coluna I aqui, né? Quando você clica na fórmula, você vai ver as colunas que ele pegou. Alguma dúvida nessa fórmula aqui de fazer? Tem como multiplicar, professor? Tem como multiplicar também. Você pode fazer multiplicação. Por exemplo, é igual 2 vezes 4. Enter. Dá 8. Então ele já fez a multiplicação aqui. Tem como subtrair? Tem também. Por exemplo, subtração, 89. Opa. Você vai sempre colocar igual primeiro, né? É igual a 89 menos 10. Ele te dá a conta. Divisão. 78 é igual, né? 78 dividido pelo número que você quer, por 4, que é igual, já vai me dar o número, 19,50. Então, todas as contas que você quiser fazer, tem como você fazer. Se você quiser subtrair, por exemplo, um número aqui, eu quero pegar esse número, deixa eu ver aqui, 10 é igual a 10 vezes 511, que é igual a 5.000. Eu tenho 5.110. Eu quero colocar uma fórmula numa planilha aonde eu vou tirar, né, o valor aqui final. No caso aqui, eu quero toda vez que eu lançar os valores na planilha, eu quero que o valor total aqui seja diminuído do valor total de cá, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma fórmula aqui. Eu vou usar igual aqui o valor que eu tenho no caixa, digamos que eu tenho esse valor no caixa, menos o valor total de despesas aqui. Toda vez que eu fizer os lançamentos na planilha aqui, ele vai alimentar esse número aqui, ó, que é lá no final da planilha, né? Eu não fiz a planilha aqui, não desenhei ela não, mas eu estou colocando para vocês verem. É como eu fiz aqui, ó. No caso aqui eu tenho nessa coluna esse valor 2.422. Então é igual a B menos B26. Então B é a coluna, tá, gente? Então é igual a B10. Onde está o B10? Tá aqui, ó, B10, né? Então aqui coluna B e a linha 10, tá aqui a linha 10. Então coluna B, linha 10. B10, né? B10 menos a mesma coluna B, 26. Então eu vou lá no número 26. Então tá aqui. Então é o valor da coluna B10 menos B26, que vai dar esse valor aqui. Então é a mesma coisa eu dizer para vocês. Que 4.000 menos 1.578 é igual a 2.422. Então toda vez que eu alimentar a planilha, ele vai me dando os números. Ele faz automático para mim, porque eu já tenho a fórmula pronta aqui. Isso são fórmulas simples, tá, gente? Isso aqui não são fórmulas avançadas, são fórmulas simples. Existem outras fórmulas de fazer? Existe. Mas eu estou tentando aqui simplificar da melhor maneira para vocês entenderem. Poderia complicar? Sim, mas eu prefiro simplificar. Digamos que eu quero saber aqui então o valor total aqui das entradas, né, que nós tivemos aqui. É só colocar o autossoma, né? É muito simples, ele já vai dar o valor total. Ah, eu quero da coluna. Você tem que vir na coluna. Digamos que você quer jogar um valor o valor aqui, deixa eu me ver. Deixa eu só fazer uma conta aqui. Valor de entrada total 46.500. Então nesse ano eu ganhei 46.500. Total das despesas 19.169.
Então eu sei que o total das minhas despesas foi 19.169. Agora eu quero colocar uma fórmula para saber, né, digamos, quanto que me sobrou, qual que foi o resto, né? O que me sobrou então durante esse ano? Então eu vou colocar, é igual, digamos que eu vou colocar aqui uma fórmula, né? É igual M10, tá aqui ó, M10 menos M10 menos L28 menos L28, vai aparecer lá L28 e dou um Enter. Então eu sei que 46.500 menos 19.000. Opa, eu cliquei no lugar errado, não era L, no caso eu queria aqui, ó. Deixa eu mudar então aqui a fórmula. Eu tenho a fórmula aqui, a linha continua sendo a mesma, só que eu vou mudar a coluna, é M, coluna M. Então eu vou colocar coluna M. Agora sim, coluna M, já está até aparecendo ali, ó. Então fica M10 menos M28. Pronto, já está o valor aqui, 27 mil. Então eu sei que 46.000 menos 19.169 dá 27.131. Agora eu posso deixar essa fórmula guardada aqui todas as vezes que eu alimentar a minha planilha, vai mudar aqui, ó. Prestem muito bem atenção nesse lugar aqui para vocês verem como muda. Eu vou deixar aqui marcado só para vocês verem. Olha, 27.331. Digamos que eu vou fazer uma mudança aqui no primeiro dia. Eu vou colocar aqui 4.500. No primeiro dia lá. Observem que mudou. Já passou para 27.331. O valor aqui. Eu vou fazer outra mudança aqui no mês de março. Eu vou colocar aqui 30 mil reais. Observe que mudou de novo, né, o valor aqui embaixo. Então toda vez que eu for, na verdade eu estou lançando aqui no lugar 30 mil, beleza. Deixa eu ver aqui, soma de C. E aí ele vai mudando, toda vez que você faz um lançamento ele muda automático, por isso que é bom o Excel. Igual aqui, se eu fizer uma mudança aqui, 30 mil. Ele muda aqui, aumenta o valor aqui, automaticamente ele vai aumentar aqui também. M10 menos M28. E se eu aumentar esse valor aqui, ele vai diminuir aqui. Se eu colocar aqui 30 mil, olha só, ele quase zerou o final aqui. Se eu jogar aqui 10 mil, ou 1000, né? Joguei 1000, jogar 10 mil. Agora, eu joguei 100 mil, o que que aconteceu? Ele está 100.226 negativo. Tem isso também, por isso que é bom, o Excel ele é bom por isso, olha só. Ele identificou que o que eu gastei foi mais do que eu ganhei, então apareceu negativo. Pode observar que aqui ao lado do R cifrão tem o número negativo, significa que eu estou devedor. Então estou devendo aqui no caso 100.226 reais, certo? Então essas são umas fórmulas simples, não são fórmulas avançadas, são fórmulas simples que vocês podem trabalhar no dia a dia de vocês, né? Não é difícil fazer, você consegue fazer isso aqui com tranquilidade nessas fórmulas, porque são muito simples, essas formas de autossoma ou de multiplicação, subtração, né? Então são fórmulas que vocês conseguem trabalhar com tranquilidade.
Alguma dúvida aqui nessa questão das fórmulas, essas fórmulas mais básicas, ou não? Tá tranquilo? Vocês são umas crianças espertas mesmo. É muito bom, né? Quando vocês já sabem um pouco, facilita muito. Aí vocês vão só relembrando. Agora, quando a pessoa não tem nem um pouco de conhecimento, aí ele às vezes tem um pouco mais de dificuldade de aprender. Mas como vocês já têm um conhecimento, aí é muito bom. Vocês vão só relembrando, né? Algumas coisas aí, algumas fórmulas. Bom, eu acho que aqui na questão dessas fórmulas é isso, né? Nós falamos sobre mesclar, centralizar. Nós falamos aqui das fórmulas na questão também geral, né? Contábil, moeda, percentual. Inserir linha. Você pode inserir aqui, né? Nessa caixa de diálogo. Inserir linha na planilha. Você pode inserir coluna. Inserir coluna, né? Tá aqui a coluna. Se você quiser colocar datas também, ele aceita, tipo 12 do 23 do 3 de 2023. Ele já reconheceu, né, como data. Se você quiser puxar também aqui as datas, pode observar que as datas vão mudando automaticamente. Fala pra mim se isso aqui não é bom. Fala pra mim se isso aqui não é uma mãe. Olha só, eu coloquei dia 23 de 3 de 2023, né? E aí eu arrastei. Aí ele colocou dia 24, dia 25, 26, 27, 28, 29, 31, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, do 4. E ele vai mudando automático, gente. É ou não é bom? É ou não é maravilhoso? Olha só, se eu quisesse aqui, ó, atravessar o ano aqui, ele atravessou o ano. Olha que maravilha esse negócio. É bom, não é? Aí tem gente que fica digitando, né? Digita 200 dias na mão. Fica digitando 200 dias na mão, sendo que ele pode colocar a primeira data e arrastar. E o Excel faz tudo para ele. Entenderam? Tanto que é bom, tanto que é prático. Prático demais. Muito bom mesmo. Então, a questão das datas também, a gente pode fazer isso. Podemos fazer isso com números também, né? Se você quer fazer uma sequência de números, eu já está puxando data aqui porque eu tinha colocado datas. Por exemplo, você quer fazer uma sequência de números, né? Você consegue fazer isso também. Eu vou tirar o contábil daqui e vou colocar números, que já está entendendo como contábil geral. Bom, aqui nós temos número 1 e número 2, né? Então eu vou selecionar o 1 e o 2 aqui. Vou puxar isso aqui. Ele vai numerar também, né? Automaticamente. Isso aqui vai infinitamente aqui, ó. Até onde você quiser.
A gente quer organizar aqui também essas, centralizar, colocar para lateral. A gente consegue fazer isso aqui também. Aqui, ó, eu falei com vocês ontem sobre a altura da linha e a largura da coluna. Aqui vocês conseguem fazer também a altura da linha, né, se vocês quiserem, de forma manual. Se você quiser colocar uma altura para uma linha, uma altura para outra, você consegue fazer isso também. Bom, pessoal, o Excel, né, a parte mais básica que a gente tinha para passar para vocês e mais importante, até que eu vejo assim no meu ponto de vista, era isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Excel também, vocês podem estar procurando para a gente aí, a gente vai procurar resolver para vocês. Se tiverem alguma dúvida em específico, né, pode também procurar aqui que a gente vai estar resolvendo para vocês. Caso não tenha dúvida, a gente já vai encerrando aqui a nossa parte, né, do Excel. Tranquilo? Lembra do filtro? Não se esqueçam. A gente usa muito em Excel, né? A gente vai usar o filtro, né? São as principais ferramentas que a gente vai usar. A gente vai usar o filtro, a gente vai usar a classificação de A a Z, sempre muito importante. Se você vai classificar, né, fazer uma classificação de A a Z, você nunca deve fazer só da primeira coluna, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o nome de uma pessoa, o endereço dela, o bairro onde ela mora, o número do telefone dela. Eu até fechei um pouco aqui para não aparecer. Se você selecionar só o nome da pessoa, né, para classificar de A a Z, esses dados vão ficar invertidos, né, por pessoas. Então, no caso aqui, a Adriana vai ficar com o endereço talvez do Alexandra, né, a Alexandra vai ficar com o endereço da Ana Carolina, ou seja, vai ficar tudo invertido. Então, todas as vezes que você for fazer uma classificação de A a Z, você vai ter que selecionar toda a planilha, né? Seleciona toda a planilha. No caso aqui nós temos, né, 1.948 pessoas nessa planilha. Selecionou toda a planilha e você vai em classificar de A a Z. Aí sim, classificar de A a Z. Agora sim, houve uma classificação dos nomes e os endereços, número de telefone, né, os bairros aqui, acompanha o nome, certo? Para você não perder os dados dessa pessoa, beleza? Sempre que tiver dados, números, valores, você precisa fazer dessa forma, né? Caso contrário, você vai estar perdendo todos os dados dessa pessoa. Vou fechar isso aqui, não salvar. Vou fechar isso aqui também, não salvar. Eu vou fazer uma análise, né, do conteúdo que eu preciso ministrar para vocês. E aí, se eu identificar que a gente consegue aprofundar um pouco mais no Excel, aí amanhã a gente fala um pouco mais do Excel. Aí eu vou ver como está o nosso planejamento para ver o que eu consigo fazer. A gente vai usar o Point também um pouco para vocês aprenderem. Vamos usar o PowerPoint para vocês aprenderem um pouco também como fazer os slides. De repente você tem um pouco de dificuldade com slide. Aí nós vamos associar, né, as partes mais importantes do Word, Excel e PowerPoint para estar passando para vocês. Aí eu vou analisar quais são os pontos mais importantes e amanhã, na nossa próxima aula, a gente vai estar falando desses pontos importantes. E fazendo aqui relembrando, né, alguns pontos importantes aí que nós conversamos com vocês.
Bom, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Podemos fazer o churrasco? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Tenham todos um excelente final de tarde. Amanhã a gente se encontra aqui novamente. Forte abraço.